Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Teodoro, esse canal é o Amandicas e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra me organizar no dia a dia. Eu trabalho fora, dentro de uma empresa, tenho uma empresa concomitante com essa e sou dona de casa e agora eu tô esperando aqui o Levi no forninho. Pra conseguir conciliar toda a rotina de todas as coisas, ainda os amigos, a família e tudo mais, eu precisei criar um sistema muito robusto pra me ajudar nessa tarefa, tá bom? E aqui eu vou mostrar pra você exatamente como eu faço isso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve se você tá gostando desse conteúdo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, se você achar que pode agregar aí pra essa pessoa, tá? É muito bom ter você aqui e espero que essas dicas realmente te ajudem. Como eu falei pra vocês, eu trabalho dentro de uma empresa, eu sou gestora de tráfego dentro de uma empresa, trabalho full time nela, mas eu gerencio uma outra empresa, minha mesmo, junto com meu marido, ao mesmo tempo que eu trabalho nessa empresa. Não sei se ficou claro. Eu também sou dona de casa, eu mesma cuido da minha casa, enfim, tenho que conciliar uma grande quantidade de coisas, né? Muitas vezes, a gente programa 3 coisas pra fazer no nosso dia e aí aparecem 50 mil coisas durante o dia pra gente fazer e as 3 coisas que a gente tinha que fazer a gente não consegue. E aí no final do dia acaba se sentindo improdutiva, acaba sentindo que não conseguiu fazer nada, que não conseguiu completar nada do que prometeu. Essa é uma sensação muito ruim e eu detesto ela, detesto muito. Isso só acontece porque a gente não tem uma visão geral de tudo aquilo que acontece no nosso dia. E aí a gente faz várias coisas, a gente é produtivo, mas parece que não, porque aquelas coisas que a gente precisava fazer a gente não conseguiu, mas a gente fez inúmeras outras. Eu sou uma pessoa extremamente visual, então tudo que é visual me ajuda muito a organizar a minha cabeça, a entender as coisas e tudo mais. E por isso eu criei um sistema muito completo e bem robusto para me ajudar a organizar a minha semana, os meus compromissos e para eu conseguir ter tempo para tudo e principalmente para eu conseguir visualizar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho que fazer para no final do dia eu entender o que eu fiz, o que eu não fiz e por que eu não consegui fazer aquilo que eu me propus. Enfim, me ajuda muito a refletir no dia a dia sobre a minha produtividade e para as coisas que eu tô dando foco também. Então eu vou explicar para vocês como eu me organizo em 3 etapas. O primeiro é o meu planner. Óbvio que se você não tiver um planner, você não precisa não cumprir isso. Tem vários templates de agendamento semanal que você pode imprimir na internet, tá bom? Pode imprimir numa lan house, numa papelaria, e isso vai te ajudar da mesma maneira. Eu tenho um planner, então eu tenho um caderno, né, que tem vários projetores semanais, mas não se preocupa, tá? Se você não tiver, não tem problema, você pode imprimir ou pode mesmo criar numa folha sulfite, fazer ali a sua semana, vai funcionar da mesma maneira, tá bom? A segunda ferramenta é um caderno pautado, tá? Ele é pequenininho e aqui é onde eu crio as minhas listas diárias de tarefas. E eu vou explicar passo a passo como é que eu uso o planner e mais esse daqui para conseguir visualizar tudo que eu tenho para fazer, tá bom? Uma coisa importante para fazer todo esse processo funcionar são marcadores coloridos. O que eu faço? Eu distribuo uma categoria para cada uma dessas cores. Então, cada cor dessa existe uma categoria. Esse azulzinho aqui são coisas pessoais que eu tenho que fazer da casa, que eu tenho que fazer em relação ao meu casamento, ou, por exemplo, fazer almoço, arrumar comida, esse tipo de coisa de casa pessoal, essas coisas pessoais, eu faço com esse azulzinho sempre, tá? Esse vermelhinho aqui é o marcador que eu utilizo para o meu trabalho lá na WeBelieve, né, na empresa onde eu trabalho como gestora de tráfego, tá bom? Então, todas as tarefas relacionadas a esse emprego ficam com essa cor. Esse amarelo aqui é onde eu marco tudo relacionado à saúde, principalmente agora grávida, eu tinha muitas consultas, exames e tudo mais, então eu usei bastante esse marcador aqui para me lembrar desses compromissos. E por fim, esse laranjinha é onde eu coloco as coisas sobre projetos pessoais, cursos que eu quero gravar ou fazer, coisas que eu quero colocar em prática, os vídeos aqui que eu gravo pro YouTube, por exemplo, todos eles entram nesse marcador aqui. Como eu disse pra vocês, eu sou muito visual, então as cores dentro do contexto todo é o que dá o fechamento de todas as tarefas. Se eu utilizar só o planner, só a lista de tarefas sem as cores, ainda assim não é tão efetivo pra mim, porque separar pelas cores deixa muito mais clara a visualização. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço para organizar a minha semana e o meu mês aqui no planner e como eu passo essas tarefas lá para a listinha de tarefas diárias, tá bom? Aqui eu coloco todos os meus compromissos mensais, ou seja, aniversários, viagens, eventos, tudo que vai acontecer de uma maneira bem macro eu coloco aqui, tá? Tudo que é micro eu vou levar pra frente, mas o macro eu coloco nessa visualização aqui. Mais pra frente, a gente tem a visualização semanal, e é aqui que eu organizo
os eventos diariamente, tá bom? Então, o que eu coloco? Ó, por exemplo, aqui tinha um aniversário, então eu coloquei, eu tinha que pagar algumas contas, então eu listei as contas aqui, e eu separei o meu planner. Essa parte de cima era relacionado a coisas pessoais de saúde, essa parte do meio era relacionado ao meu trabalho, e essa parte de baixo era projetos pessoais e tudo mais, tá? Então aqui eu coloquei o aniversário, coloquei as coisas pessoais que eu precisava fazer, aqui relacionadas ao meu trabalho, mas também de uma maneira mais geral. O que eu precisava fazer? Por exemplo, ó, eu precisava subir um anúncio, sei lá. Subiu o anúncio. Eu não vou colocar o passo a passo aqui porque o espaço é pequeno, mas eu sabia que essa era a data limite para eu fazer isso, tá? Aqui do ladinho eu coloco sempre uma legenda. Então, tudo isso eu vou colocando aqui nessa visão semanal. Por quê? Porque eu planejo a semana. Eu programo a minha semana nessa visão. Então, eu vou estipulando para mim o que eu preciso fazer e vou delimitando as coisas aqui no dia a dia. Isso aqui é a prévia, o que eu preciso fazer com antecedência. Porque dessa maneira eu não corro o risco de marcar várias coisas no mesmo dia, né, e não dar conta, ou não me lembrar de um aniversário, ou de uma data importante, estipular isso. Isso aqui, essa visão semanal me dá uma visão macro daquilo que eu preciso fazer na semana, tá? São as minhas metas da semana, ok? Então, aqui tem várias, algumas bem mais marcadas, outras bem menos marcadas. Aqui eu marco sempre a semana, porque eu completo a semana de gestação no domingo. Separo também o que eu vou fazer de comida, ó, aqui em casa, qual vai ser o prato do dia, porque eu preparo tudo antes. Deixo pré-pronto já para facilitar o dia a dia, que precisava fazer compra, enfim. Eu vou dando uma visão geral, super macro, de tudo que eu preciso fazer, de tudo que eu preciso entregar, relacionando a essas cores, ok? Essa é uma visão semanal. Eu vou usando o planner principalmente como uma agenda, para eu não esquecer datas importantes, marcar exames e tudo mais, ok? E aí, para minhas tarefas diárias, eu uso esse caderno aqui, tá? E eu uso ele da seguinte forma. Todo domingo eu faço o planejamento da semana. Então, eu coloco as minhas metas. O que eu quero conseguir fazer durante a semana. Depois disso, todos os dias, à noite, eu escrevo quais são as tarefas detalhadas que eu tenho que entregar no dia seguinte, tá? Detalhadas mesmo. E aqui eu separo por cores. Então, coisas do meu trabalho, coisas pessoais, coisas da produção de conteúdo, da minha empresa, dos meus projetos pessoais aqui, tá bom? Então, tudo isso daqui eu faço um dia antes para eu conseguir entender o que é o meu dia. E o que eu coloco aqui? Por exemplo, almoço. Fazer almoço é uma das minhas tarefas. Eu dedico tempo para fazer almoço, então eu preciso adicionar aqui. Medir a glicemia mais tomar as vitaminas. Eu preciso dedicar um tempo para fazer isso. Então eu coloco aqui, tá? E todas essas pequenas tarefas eu vou adicionando aqui também. Por exemplo, preciso guardar roupa. Eu lavei e agora preciso guardar. Eu coloco aqui, guardar a roupa, porque eu vou dedicar tempo para isso. E conforme vão aparecendo novas coisas no dia a dia, eu vou anotando também tudo que eu fiz que não estava marcado aqui, mas que eu acabei fazendo durante aquele dia. Por quê? Porque assim, no final do dia, se tiver alguma tarefa que eu já tinha pensado em fazer e eu não consegui terminar, eu sei que eu não consegui terminar porque eu fiz um monte de outras coisas. E aí, no final do dia, eu reflito. Será que eu dediquei tempo para as coisas certas? Será que eu priorizei aquilo que realmente era importante? Ou eu acabei fazendo outra coisa que eu poderia ter feito depois, ou nem ter feito, né? No lugar de uma tarefa que era mais importante. Eu reflito sobre isso e vou jogando as tarefas que eu não completei pro próximo dia para eu completar. E aí, começo tudo de novo. Tarefas do trabalho, tarefas pessoais, tarefas do trabalho da empresa e tudo mais, e vou colocando tudo isso aqui dia a dia. E cada vez que eu vou completando, eu risco, tá vendo, ó? Essa coisa de riscar me dá uma satisfação muito grande. Eu quero ver isso aqui tudo riscado no final do dia. E isso aqui me ajuda muito a me organizar, a ter uma vida muito mais organizada e mais clara, que é uma visualização geral do meu dia a dia. Esse é o meu processo de organização, então eu uso o planner mensal, o planner semanal e passo as tarefas detalhadas num caderninho, riscando todos os dias. Você pode usar as 3 ou você pode usar uma delas, aquela que se enquadrar melhor na sua rotina e que vai te ajudar mais a
entender tudo aquilo que você faz, para você não se sentir tão improdutiva no dia a dia e enxergar que você faz muito mais coisa do que você imagina. A minha principal dica é, mesmo que você não goste de usar papel, né, caderno, faça numa planilha, coloca lá tudo que você faz durante o dia. Às vezes a gente tem uma carga de trabalho tão grande, sabe? Que sempre parece que a gente tá correndo atrás do tempo, que, né, a gente tinha uma coisa pra fazer, não conseguiu, tinha outra coisa pra fazer, não conseguiu. E aí chega no final do dia, no final da semana e fala, nossa, eu não consegui produzir nada, não evolui nada, porque a gente não reflete sobre aquilo que a gente faz ou que a gente não faz. Quando eu paro todos os dias à noite para entender as minhas tarefas, aquilo que eu fiz ou o que eu não fiz, colocar isso no papel e entender por que eu não cumpri isso, por que eu consegui cumprir isso, será que eu não troquei as prioridades? Quando eu faço isso, o meu dia fica muito mais claro e muito mais leve no final, porque eu entendo que algumas coisas eu realmente não conseguia fazer, ou porque eu estava bloqueada por conta de outras pessoas, ou porque realmente não devia ser prioridade naquele momento, né? Eu precisei trocar a prioridade de última hora. Então isso faz a gente entender e começar a se entender também. Então, muitas vezes eu identifico maus comportamentos repetitivos olhando para essas listas. Por exemplo, se tem vários dias em que eu não consegui medir a glicemia, é porque eu não me comprometi com isso e eu preciso todos os dias medir a glicemia. Então, o que eu tô fazendo? Eu estou entrando num ciclo vicioso muito ruim. Eu preciso mudar isso. E aí eu me forço no dia seguinte a fazer isso. Como tomar água, por exemplo. Para mim é muito difícil tomar água. E eu tenho líquido baixo na gestação. Sempre precisei tomar muita água. Então eu preciso criar um sisteminha sempre para me ajudar a cumprir o meu objetivo e não simplesmente me conformar e falar não, eu não consigo fazer, ou não, eu não sou produtivo, ou não, minha semana não rende. Tenta fazer isso. Claro que eu sei que quando o Levi chegar, a minha rotina vai ficar uma mini bagunça. Não vai ter estrutura que eu consiga colocar aqui, por enquanto, para me fazer trazer essa rotina de volta. Mas até ele chegar e depois de um tempo que a gente passar por adaptação, com certeza eu vou continuar seguindo isso sim, porque me ajuda muito na visualização. Isso ajuda pra mim, sabe? Pessoalmente, na minha cabeça, entender as minhas tarefas, aquilo que eu consegui fazer, que eu não consegui, o que é bom, muito bom pra mim, porque me ajuda a me sentir melhor com aquilo que eu preciso realmente fazer, ou aquilo que eu tinha que fazer e não consegui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você se organiza de outra maneira, escreve aqui nos comentários pra mim qual é a maneira que você faz isso. Eu vou gostar muito de saber e talvez, quem sabe, eu não aplique isso no meu dia a dia. Pode ser uma dica que me ajude muito também, assim como eu espero que essa daqui ajude você. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo.